Josi, também já enviei no grupo da turma. Ah, perfeito, Rafa, obrigada. Gente, então, acho que a gente não perde muito tempo, né? Que nosso tempo já é bem curto. E a gente pode começar a conversar. Coloquei aqui para gravar, tá? Deixa eu conferir, foi. E aí, como vocês estão? Conseguiram acessar o material que eu já disponibilizei no Moodle? O que que vocês estão achando? Eu consegui, acabou que o texto que você passou tinha lido para outra disciplina, então não tive que ler ele, porque foi para essa disciplina desse semestre, então para mim foi tranquilo. E o vídeo também foi tranquilo para ver. Perfeito. O texto eu coloquei essa semana, né? Então acho que não foi todo mundo que já conseguiu acessar e fazer a leitura, mas é um texto relativamente curto, uma linguagem bem acessível, eu acho que não haverá problemas, né? E esse texto eu gosto muito dele, embora seja um pouco antigo, eu acho que ele traz alguns conceitos, assim, algumas reflexões bem legais para a gente pensar, tá? Alguém mais gostaria de comentar algo? Eu gostei muito também do vídeo, achei bacana, foi assim bem explicativo, muito bacana. E o texto também eu só consegui ler hoje, na correria, mas não li tudo não, professor, eu confesso, mas deu para pegar assim, por cima assim, a ideia do texto, e bem interessante também. Gostei. Que ótimo. Eu gosto muito desse texto também. Lígia? Oi, eu queria falar uma coisa. Desculpa, eu não pude vir na primeira aula, eu já devia ter mandado uma mensagem e tudo mais, porque, já que é uma matéria de acessibilidade, mas acho que até é uma boa para a gente conversar sobre isso. O texto que colocou, eu não pude ler, porque Verdade. E ele está por imagem, e eu uso aplicativo de leitura. E o aplicativo de leitura não lê. E eu vi, como você colocou essa semana, não deu tempo do UNAI da UFMG me manda textos quando eles estão dessa forma. E não deu tempo dele me mandar de volta. Então, infelizmente, eu não pude ler um texto incrível sobre acessibilidade porque ele não era acessível a mim. Não, é perfeito, Lígia. Eu não me atentei mesmo a isso, né? Já peço desculpa para você. E eu tenho texto, inclusive, né? Eu tenho texto digitado. Eu não quis colocar ele para colocar o original, mas na hora nem me atentei realmente para a questão de acessibilidade. Você tem toda a razão, né? Assim que a gente terminar aqui, eu vou procurar esse outro arquivo que eu tenho, né? Conferir se é ele mesmo, mas eu acho que é sim. Aí eu coloco para vocês no Moodle. Aí fica as duas versões. Mas realmente foi uma desatenção minha mesmo. Muito obrigada. Normalmente eu mando uma mensagem já pedindo os textos com antecedência, porque aí eu já resolvo tudo isso de uma vez. E qualquer detalhe, qualquer nova observação, estamos abertos, tanto eu quanto o Rafael. Você pode entrar em contato com a gente, beleza? Beleza. Gabriel? Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu não estou conseguindo acessar o Moodle, já tem, na verdade, bastante tempo, sabe? Tá me dando trabalho em todas as disciplinas isso. Aí eu não sei se teria como mandar esse texto no WhatsApp, lá no grupo, ou aqui mesmo no arquivos do Teams. Pode ser. Você disse que faz muito tempo, né, Gabriel? Sim. Porque eu sei que essa semana em específico, eu estou vendo muita gente reclamar mesmo, professores, né, os alunos, toda a minha UFMG, né, tanto o Moodle quanto a plataforma nossa mesmo. Mas já que o seu é um caso anterior a isso, né, eu não sei se entra nessa problemática que está acontecendo agora. Mas você já tentou entrar em contato com o pessoal da DTI? Eu já liguei, mas eu não fui atendido. Mas o meu tá dando problema desde sexta-feira. Começou sexta-feira. Então deve ser por causa dessa instabilidade, provavelmente. Tá. Mas não tem problema, a gente consegue disponibilizar, talvez aqui no Teams, ou talvez o Rafa pode encaminhar no WhatsApp, e até tudo se estabilizar. Beleza, obrigado. Imagina. Algo mais? O Ícaro colocou aqui, realmente está tendo essa instabilidade. Não tem funcionado muito bem.
Antes que eu me esqueça, eu vou compartilhar com vocês. Amanhã irá acontecer, não sei se vocês já ouviram falar do Congresso Brasileiro de Educação Especial, não sei se alguém de vocês está acompanhando, mas amanhã haverá uma mesa redonda com a discussão que é muito pertinente à nossa disciplina, né, que vai falar sobre diferenciação, ensino diferenciado, desenho universal para aprendizagem. Então, eu convido vocês, para quem puder, tiver disponibilidade e interesse, acompanhar, né, a mesa redonda. Eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem... que é um evento fechado, né? Para quem não fez inscrição, consegue acessar pelo link. Inclusive, sobre o congresso, é uma dúvida que eu fiquei tendo, é se, por exemplo, se essas mesas, elas, por exemplo, durante o evento acontece e depois elas são, parece que excluídas, assim, que eu fui procurar para ver se já tinha sido, só que eu não conseguia ver as outras. Eu acho que elas estão todas escondidas, Ícaro. Eu estou imaginando, né? Esse ano eu não estou na organização desse evento, mas eu estou imaginando que elas vão ficar todas como não listado, sabe? Que é uma opção do YouTube. Eu pensei nisso mesmo. Eu acho. E exatamente por isso, por ser um evento pago, né? Então, eu penso assim, que quem tem um link consegue acessar até mesmo quando já aconteceu. Então, por exemplo, mesas que aconteceram lá no começo, eu consegui assistir ontem com o link, né? Eu acho que justamente por isso, porque está nessa função não listado. Mas, realmente, na página, né, no canal do YouTube, não está disponível. Não está aparecendo. Mas aí eu deixo um link dessa, né, e vocês conseguem acessar amanhã, que tem início às 13 horas. Pessoal, seguindo o nosso cronograma, a proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os modelos de compreensão de deficiência, tá? Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Ai, cadê, gente? Vocês só me confirmem se vai aparecer para vocês. Acho que está aparecendo. Me confirme. Tá, sim. Eu tô vendo. Então, é uma apresentação, tá? Que a gente vai discutir principalmente essas concepções sobre deficiência e um elemento também que é o capacitismo, tá? Então, como que surge tudo isso? Por que que a gente vai discutir isso? Deixa eu maximizar aqui. Tem uma discussão na educação especial que eu não trouxe para essa disciplina, mas inclusive tem um material pronto, posso disponibilizar para quem tiver interesse, que traz toda essa discussão anterior sobre o modo de conhecer a deficiência, o modo que foi se constituindo isso ao longo dos anos, né? Para quem já teve acesso a essa discussão, sabe que em dados momentos a deficiência foi interpretada como castigo de Deus, né? Como pessoas que estavam possuídas por demônios, né? Há várias discussões. Há momentos também que, quando a gente vê uma discussão mais voltada, quando a gente vê realmente a ciência, né, entrando em cena, a gente vê que a deficiência ela vai muito para o caminho das discussões médicas, né? Então, a medicina ela assume, né, com propriedade essa discussão e a gente vê se configurando essa visão de deficiência como doença. Mas eu não vou me atentar nessa discussão porque ela é um pouco extensa. Eu penso que em algum momento vocês talvez já ouviram falar sobre essa discussão. Se não ouviram, eu tenho material pronto, né, inclusive videoaula que eu uso na disciplina e poderia disponibilizar para vocês, tá? Por que que eu fiz esse resgate, né? Porque todo esse percurso histórico da deficiência, né? Desde quando ela começa a surgir, pessoas com deficiência, começa a se buscar compreensões sobre a deficiência, buscar explicações, tudo isso vai se configurando no que a gente tem hoje, que é denominado de concepções sobre deficiência, ou modelos de explicação sobre a deficiência, tá? Então, são predominantemente 4 modelos, certo? E eu vou falar um pouquinho deles para vocês.
Nesse primeiro slide diz respeito à à concepção orgânica e médica, e eu trago um fragmento de texto retirado de um artigo chamado de Concepções sobre Deficiência Importam, que foi publicado esse ano na Revista Brasileira de Educação Especial. E esse fragmento, né, que vem discutir sobre essa concepção orgânica médica, vem dizer, então, que interpreta a deficiência como um atributo, e na imagem eu coloco um destaque, a palavra atributo, do indivíduo, considerando o desvio, também faço um destaque nessa palavra, do padrão orgânico de normalidade, também destacado, ou presença de um mau funcionamento no organismo. Então, o que a gente tem? Que há uma compreensão de que a deficiência ela é um atributo particular do sujeito, certo? E esse atributo é a marca do desvio desse padrão fictício de normalidade, né? O que acontece? Historicamente, a gente vai vendo, né, que as pessoas costumam, a sociedade como um todo costuma construir um padrão, né? É um padrão que você coloca aí a maior parte, né, do que é visto das pessoas dentro desse padrão de normalidade. Então, quem foge desse padrão de normalidade é considerado desviante, né? E nessa concepção orgânica médica, a gente tem que as pessoas com deficiência faz parte desse desvio, dessa normalidade. Eu estou falando aqui, vocês fiquem à vontade, né? Eu não consigo visualizar vocês, mas fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer algum comentário, né? Se colocar no chat, eu só peço ajuda que vocês eu vou tentando acompanhar, mas fiquem bem à vontade, tá? A gente tem uma compreensão também, né, nesse próximo slide, que eu trago histórico-cultural, também do mesmo artigo, que eu trago esse fragmento, que é uma compreensão um pouco mais elaborada, um pouco mais, que caminha um pouco mais porque a gente tem de compreensão mais aceita, mas ainda traz essa marca dessa disfunção biológica do sujeito, que é isso a consequência da limitação, né? Então, no fragmento que eu coloco aqui, né, a deficiência como sendo decorrente de uma disfunção biológica, a qual acarreta limitação e, como consequência, uma barreira social, certo? Então, a barreira, ela surge em função dessa limitação que é particular do sujeito, né? Do indivíduo com deficiência. A gente tem nesse próximo slide a compreensão metafísica. Essa compreensão metafísica é uma compreensão que surge lá, principalmente naquele contexto histórico, né? Para quem teve a oportunidade de já estudar isso, naquele contexto histórico que a gente tem maior fervor de discussão relacionada ao cristianismo, né? Quando a gente vê o cristianismo assumindo essa discussão, né? Que vem realmente trazer essas compreensões mais pautadas no espiritual, né? Na religiosidade, em discussões sobrenaturais. Então, nesse fragmento que eu coloco no slide, a compreensão metafísica entende a relação entre a deficiência, a causas espirituais, religiosas e ou sobrenaturais. E dou destaque para essas três palavras: espirituais, religiosas, sobrenaturais, a partir de uma matriz espiritual. E a gente tem uma compreensão que eu trago nesse próximo slide, que é a compreensão que eu diria que é a mais aceita, né? A que a gente tem mais considerável como aceita mesmo atualmente, que é a compreensão, né, o modelo social da deficiência, que ela vem interpretar a deficiência como uma condição orgânica associada, ênfase nessa palavra, a fatores ambientais, centrando a análise no sujeito. Então, o que nós temos? Né? A gente não... É uma compreensão de que não... a gente não acredita que a deficiência não existe, certo? A condição de deficiência, ela existe, só que ela só emerge, né, na sociedade quando essa sociedade impõe barreiras e obstáculos. Nesse exemplo, né, eu gosto de pensar num exemplo para a gente refletir na compreensão social, né? A gente imagina que a gente tem uma pessoa que utiliza cadeira de roda para locomoção, e ele precisa acessar um prédio no 15º andar, né? E vamos imaginar numa condição aí que esse prédio não tem elevador, não tem uma rampa, o único meio de acesso ao 15º andar é por meio de escadas. Aí a gente questiona, né?
aonde está a deficiência? No prédio, que se mostra totalmente inacessível, ou na pessoa que utiliza a cadeira de rodas como meio de locomoção, né? É claro que a pessoa possui uma limitação ali, limitação não, possui uma condição que ela não conseguiria acessar esse 15º andar se não fosse por meio desses, por uma rampa ou por meio de um elevador. No entanto, essa condição ela só fica mais evidente por causa que o prédio não apresenta essas condições de acessibilidade para ela, né? Então, o prédio também se mostra como deficiente, né? Ele tem essa deficiência de não ser acessível. Então, é um exemplo que ajuda a gente a pensar sobre essa condição, essa compreensão social, né? Então, a condição de deficiência, ela existe, só que ela só é evidenciada por meio, devido a uma sociedade que impõe obstáculos e barreiras. Josi, eu fiquei numa dúvida, porque eu tive um acesso a essa discussão, só que foi através do texto da Januse. Aí ela fala muito da... Eu lembro muito de um ponto que ela coloca a deficiência em um dado momento social e histórico. Ela entraria dentro dessa concepção social? Bom, não sei exatamente, eu não estou me lembrando exatamente qual o texto, né? Mas eu imagino que sim. Essa seria porque essa discussão social, histórica, ela meio que se qual que é a palavra? Elas meio que se encontram, né? Só que aí a compreensão social ela é um pouco mais avançada no sentido de não trazer essa marca da limitação no indivíduo, né? Que ainda o histórico ainda traz um pouquinho. É um pouco mais evoluída do que as outras concepções, no entanto, ainda traz essa marca predominante, né? Então, eu imagino que sim, né? Que é talvez ela fez é uma discussão, não sei que ano que é o texto, mas talvez é uma discussão ainda caminhando para essa discussão do modelo social, nessa compreensão do modelo social, certo? Obrigado. Imagina. Aqui nesse slide, né, eu coloco, né, as 4 concepções que a gente acabou de mencionar, né, e elas, como se elas coexistissem, né, se encontrando, havendo essa intersecção entre elas, né, e no centro essa palavra de coexistem. Por que que eu dou destaque a isso, né? Não é porque que a compreensão metafísica, por exemplo, ela surge num dado momento histórico, né, relacionado ao cristianismo, a construção mais dessa compreensão mesmo que surge, né, quando a gente tem essa discussão mais do cristianismo, mas enfim, ou do biológica, quando surge essa discussão voltada para a área de medicina, né? Não quer dizer que essas concepções não existem até hoje, certo? O que eu quero dizer é que, embora a gente tenha delimitado, né, cada uma das compreensões, cada uma dessas concepções, que às vezes elas surgiram em momentos determinados na história, mas ainda hoje elas coexistem. A gente ainda vive numa sociedade que pessoas têm essa visão mais metafísica mesmo da deficiência, né? A gente vive numa sociedade que ainda predomina uma visão biológica. A própria política, nossa, a gente não vai ter tempo de entrar nessa discussão, mas eu imagino que alguns de vocês já discutiram sobre, que a nossa política ela tem uma visão com essa marca do modelo médico, né? Dessa marca do modelo biológico. Colocando o sujeito com deficiência como principal responsável, né, pelo acesso ao ambiente, né, à sociedade. Então, todas essas compreensões existem ao mesmo tempo na nossa sociedade, certo? O que é a busca nos dias atuais é buscar avançar, né, e a gente ter uma sintonia aí, né, mais voltada para o modelo social da deficiência, que é, no momento, o que a gente tem de mais aceito. E vocês devem se lembrar que eu coloquei para vocês, né, nos primeiros dias, um link de um questionário que vocês tinham algumas assertivas e a partir delas vocês refletiriam se vocês concordavam
concordava em partes, né, não concordava, ou discordava daquela afirmação. Né? Eu devo já ter mencionado que aquela questionário é uma escala de medida de concepções de deficiência, tá? É uma escala que está na literatura, né? Foram alguns autores nacionais que desenvolveram, e a gente usa justamente para mensurar essa questão das concepções de deficiência, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei essas informações que vocês responderam, né? Fiz, né, o tratamento lá dos dados, como os autores fazem a sugestão, a orientação, e eu vou apresentar para vocês, né, a mais título de curiosidade, para a gente pensar e refletir, como uma medida de qual a concepção predominante, né, da turma como um todo, né? Lembrando que são scores que a gente calcula para cada um de vocês, né, para quem respondeu o questionário, e depois a gente faz uma média para cada uma das concepções. Aqueles valores mais altos, né, indica que é a concepção predominante. Travou aqui? Eu coloco essa informação no próximo slide, aqui. Né? Então, no slide que eu estou exibindo, eu coloco os dados dessas concepções. E eu fiquei bem contente, né, com os dados que vocês apresentaram, né, na média da turma. A gente tem de score, né, vou começar pela metafísica, 4,79, sendo o score mais baixo, né, então quer dizer que a turma tende a compreender menos a deficiência como uma vertente metafísica. A gente tem 7,68 para concepção biológica. Gabriela, levantou a mão? Pode continuar, é uma dúvida, depois eu... Ah, tá, depois você fala. A concepção biológica aí ficando com 7,68, também uma concepção, um score baixo, né, que é ótimo. Aí a gente tem os maiores scores para a concepção social com 12,63 e a histórico-cultural com 12,89, né? Então, com alguns valores a mais, predomina histórico-cultural, no entanto, que está muito próximo dos scores da concepção social, né? Então, como eu disse, são compreensões, né, um pouco mais alinhadas com o que a gente espera, com a expectativa, né? Embora a histórico-cultural tenha essa marca ainda no indivíduo, né, na limitação do indivíduo, mas ela caminha muito mais com pensamento avançado do que a compreensão biológica e metafísica, né? Então, de forma geral, a gente poderia dizer que a turma, né, apresenta concepções que estão alinhadas, né, o que a gente tem discutido atualmente, e eu acho que é interessante, fico bem contente com esse resultado. A título de curiosidade, né, é uma hipótese minha, a gente não consegue afirmar isso com certeza, mas essa turma em específico, penso eu, por ser uma turma da transversal, que possivelmente muitos de vocês já fizeram várias disciplinas relacionadas à educação especial, talvez vocês já estão com mais acesso a discussões dessa temática. É curioso que vocês têm os maiores scores para essas concepções, se comparados com turmas que têm só uma disciplina da educação especial, né? Então, a minha hipótese é que, realmente, por ser uma turma da transversal, que vocês já tiveram acesso a discussões mais, digamos, avançadas em maior quantidade, né? Mas, claro que a gente não consegue afirmar com certeza. Pode falar, Gabriel. Então, em relação às concepções, eu tive um contato maior com o modelo biopsicossocial. E aí eu queria saber se ele se relaciona com essas concepções, e eu fiquei um pouco na dúvida da diferença entre o modelo social e o histórico-cultural. Pode me esclarecer, por favor? Então, tem essas 4 concepções que eu coloco, né? Ela é dessa escala que eu apresento para vocês, que foi desenvolvida por autores, né? São 2 professoras de umas universidades estadual do interior de São Paulo e uma federal do interior de São Paulo. Então, essas são as categorias que foram desenvolvidas por elas. Só que eu tenho conhecimento que na literatura a gente tem
outras categorias apresentadas de concepções de deficiências, né? O que a gente faz a gente tem que ver qual que é a categoria que o autor está apresentando e ver qual que é a discussão que ele traz. Mas eu penso que essa que você menciona, né, que eu acho que eu já até ouvi falar com essa terminologia, ela deve ser alguma conexão entre duas dessas que a gente discute aqui, ou talvez uma outra discussão voltada talvez só para a biológica, não sei, a gente tem que ver, é sempre assim, né? Na educação especial a gente tem muito isso, muitas terminologias, muitos termos, muitos conceitos, e o que eu costumo fazer eu estou pautada no conceito que é definido pelo autor tal, né? Então, ainda a gente tem esse problema de que vários autores discutem, né, cada um com suas compreensões, cada uma com suas definições. Mas é isso. A principal marca, né, dessa sua pergunta que você coloca, do histórico cultural e social, ainda é o histórico cultural trazer a definição muito pautada na limitação, principalmente no sujeito com deficiência, né? É uma compreensão que também entende que o ambiente tem barreiras, tem obstáculos, no entanto, ainda deixa um pouco, vamos dizer assim, da culpa no sujeito, né? A concepção social, ela já diz que a pessoa com deficiência, ela possui, essa condição de deficiência caracteriza-se como uma diversidade natural humana, né? Então, assim como outras diversidades que nós temos, né? Eu ter um cabelo preto não é culpa minha, é uma natureza, uma característica natural do ser humano de ser diverso. E a mesma coisa é para a deficiência, né? Então, a concepção social, ela tira, né, toda essa marca de culpa do sujeito, né? E a culpa é uma palavra bem pesada, né? Mas eu estou usando para ficar bem claro, né? Então, a principal culpa estaria na sociedade, estaria no ambiente que essa pessoa vai interagir, né? E a condição de deficiência, ela vem com essa interpretação realmente de ser uma característica de diversidade natural do ser humano que qualquer um pode apresentar ou pode vir a ter durante a vida, né? E o histórico cultural não, né? Ele já entende que parte dessa integração do sujeito nesse meio, né, também cabe à pessoa com deficiência de tentar também se ajustar, né? Então, ainda traz um pouco da marca dessa concepção biológica, avança um pouquinho rumo a essa compreensão social, mas ainda traz esses resquícios, né, que a gente só avança quando a gente pensa no modelo social da forma como é posto. Entendi, obrigada. Imagina. Aí aqui nesse próximo slide eu coloco... Professora. Pode falar. Desculpa te atrapalhar, mas eu só fiquei com dúvida em relação a essa concepção metafísica. Eu não entendi direito o que ela é, na verdade. Essa concepção metafísica, ela vem de uma explicação que é pautada mais nessa compreensão espiritual, religiosa e sobrenatural da deficiência. Porque tem um período histórico, né, quando, principalmente lá na antiguidade, que as pessoas começavam a aparecer com determinadas deficiências, né, causava muito estranhamento, porque não havia nenhum tipo de explicação, né? Então, uma pessoa nascia com um dos membros faltando, cego, surdo. Então, eram características que iam surgindo, né, na sociedade e que não tinha explicação, a gente não tinha ciência ainda, né? E a principal resposta para tentar resposta, né, porque o ser humano nem sempre tenta responder, buscar resposta para aquilo que é desconhecido, as principais respostas que foram surgindo é que eram pessoas... divergia muito, né? Às vezes eles falavam que eram pessoas que eram próximas de Deus, né? Aqueles que eram cegos podiam enxergar a Deus, né? Questões mais pensando assim, enfim, né? Pessoas iluminadas. Isso, pessoas iluminadas, né? Que podiam enxergar a Deus, eram ausentes da visão ali no mundo, né?
mais no mundo físico, mas poderiam enxergar Deus. Outros já diziam, não, essas pessoas possuem, né, têm possessão demoníaca, né? Aí a gente tem toda uma discussão, então vamos eliminá-los da sociedade, a gente precisa matar mesmo alguns bebês, a gente tinha muito infanticídio nesse período, enfim, né? Então é toda essa discussão que não tinha explicação científica, né? Isso começou a surgir essas explicações mais voltadas para o sobrenatural, né? E a explicação mais voltada para o religioso, essa questão de proximidade de Deus, ela tem mais fervor quando a gente vê o advento do cristianismo, né? Então, essa concepção metafísica, ela vem para reunir todas essas explicações, né, que não é pautado na ciência, mas que foram explicações que foram surgindo em algum determinado momento do tempo, né, na história. Então, aí a gente tem essa classe, né, essa categoria, vamos dizer assim, de concepção metafísica. Josi, eu acabei quando você falou muito dessa metafísica, eu fico pensando muito em como que, por exemplo, infelizmente, não sei se é infelizmente, mas talvez seja, a gente escuta, tipo, quando a mãe tem algum filho com deficiência, aí fala assim, nossa, mas isso é um presente de Deus, porque você é uma pessoa assim. E também agora eu vejo que essa visão metafísica está ganhando, tipo assim, uma nova roupa, né? Que são, por exemplo, a constelação familiar, que a constelação seria uma forma de explicar de um meio sobrenatural assim a deficiência também de algumas pessoas. Perfeito. É verdade, Ícaro, isso que você pontua, né? E aí explica aquilo que eu falei para vocês, né? Que a gente não pode delimitar. Não, agora a gente vive numa sociedade que tem uma compreensão social da deficiência. Não é verdade. Porque a gente ainda existe todas elas. E eu não, por conta do tempo, eu não trouxe para vocês, mas eu tinha separado um vídeo, né? Vocês devem ter visto na internet, né? Rolou muito nas redes sociais um vídeo do Papa que recebeu um estudante não, uma criança com autismo, aí essa criança ficou cercando o Papa, né, e ali rodeando a cadeira do Papa, ganhou um chapeuzinho, né, que eu não sei o nome, me perdoe, mas não sei o nome do Papa, e o Papa depois se pronunciou sobre isso, né? E na fala dele, né? Deixo claro que eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião, mas na fala dele a gente consegue perceber resquícios dessa compreensão metafísica, porque ele coloca assim, né? Que eu não vou saber falar exatamente como é que ele coloca, mas ele traz uma fala, né? De que a gente tem que entender, né? As atitudes daquela criança, no caso ele estava se referindo para aquele menino autista, né? A gente tem que compreender essas atitudes dele, porque ele é uma pessoa, né, próxima de Deus, uma coisa assim que ele fala, sabe? Que tem um coração próximo a Deus, uma coisa assim. Depois eu posso até compartilhar o vídeo, mas por conta do tempo eu não ia trazer para vocês. Mas isso, o que eu quero dizer, né? Que realmente a gente tem, hora e outra aparece, né? Às vezes não na mídia, mas às vezes no nosso dia a dia, a gente vê, né? E agora, com certeza, vocês vão estar com o olhar treinado, né? Na hora que vocês vê alguma fala, vocês vão pensar, nossa, essa fala está muito alinhada a uma compreensão metafísica, uma compreensão biológica. E isso que o Ícaro fala ainda é muito presente realmente na sociedade. Às vezes, tem todo um estudo sobre isso, né? Quando os pais descobrem que vão ter um filho com deficiência, né? Tem todas as fases que a literatura mostra, do luto, da busca por compreensões, enfim, né? Mas uma parte desse período vem falar justamente isso, né? Que os pais entendem que é algo como um presente de Deus, né? Que essa criança vai vir para iluminar a família, né? Então, são algumas marcas dessa compreensão, né? E é difícil a gente desvincular de tudo isso, porque são compreensões, por exemplo, a gente nasce sem preconceito, a gente nasce sem ter moldado nossas concepções de mundo, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? É natural. E você pensa que uma criança que nasce, né, com cercada de concepções equivocadas, às vezes preconceituosas, quando adulto, é muito difícil a gente desconstruir tudo isso, né? E aí, quando a gente chega no professor, na sala de aula, né, principalmente quando a gente vai pensar em formação de professores, é muito difícil desconstruir, porque
a gente precisa, antes de ensinar algo para o professor, por exemplo, antes de eu trabalhar o ensino, o desenho universal para a aprendizagem do professor, eu preciso desconstruir várias coisas anteriores nele, né? E estamos falando de uma pessoa adulta, né, que já vem construído tudo isso, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que são essas concepções, porque elas estão na sociedade e elas influenciam diretamente nas nossas atitudes, nas nossas práticas enquanto professor, né, nas nossas ações no dia a dia como um todo. Então, eu particularmente eu gosto muito da discussão de concepções, de deficiências, de atitudes que são consequência das concepções que nós temos, né, principalmente quando a gente fala do professor. Lígia. Eu queria comentar, porque você falou que às vezes quando adulto e tudo mais, às vezes até quando criança. Eu lembro de ter conhecido um aluno que tinha uma deficiência e ele achava, que ele já era mais velho, já estava adolescente, ele achava que o motivo dele ter uma deficiência era porque ele era a reencarnação de um soldado espartano, que era Karma. E é um negócio muito doido que realmente entra na cabeça das pessoas e vira justificativa, às vezes até mesmo para quem tem. É um negócio muito doido. Exatamente, muito pertinente essa sua colocação, né? E isso é algo que me inquieta muito e ficou muito evidente nas Paralimpíadas, né? Que muitas das pessoas que possuem uma deficiência, elas têm atitudes também que são assim, que não está alinhado, né? É isso que a gente está discutindo. E é justamente, eu creio que seja justamente por isso, né, que você está falando, né? Que faz parte da concepção da pessoa, né? Da compreensão da onde ela vem socialmente, né? No ambiente familiar. Mas é muito comum mesmo, né? A gente vê atitudes, inclusive, em pessoas com deficiência, né? Por isso que o que a gente vislumbra, né, é ampliar todas essas discussões a um nível que daqui, sei lá, uns bons anos, a gente tem uma sociedade que caminhe, né, para essas compreensões mais alinhadas à questão dos direitos humanos, né, os direitos das pessoas como um todo, em particular, né, as pessoas que têm deficiência. Bom, aí eu ia entrar numa discussão com vocês, né? A gente falando sobre concepção, né? Que isso está muito relacionado às nossas atitudes, às nossas práticas. E eu coloco aqui nesse slide um questionamento para a gente pensar. A concepção, o modo de ver a deficiência, pode influenciar na escolarização do estudante, né? E para a gente pensar nisso, eu vou colocar uma situação. Travando, foi. Eu vou colocar uma situação para a gente pensar. Vamos imaginar que a gente é professor numa escola e a gente recebe um estudante que vai vir aí matriculado no segundo ano do ensino médio, né? E junto com esse estudante, ele traz o seu planejamento educacional individualizado, né? Que aqui é denominado de PEI, mas eu sei que em Minas utiliza também o termo PDI, né? Então, esse planejamento é todo, talvez vocês já ouviram falar, né, mas é todo esse relato histórico mesmo escolar do estudante que vem falando, né, todas as atividades que já foram praticadas com ele, né, os recursos de acessibilidade que talvez ele demanda, os profissionais que talvez ele frequenta, enfim, um resumo mesmo do percurso histórico desse estudante com deficiência. Aí a gente tem duas situações para esse caso. A gente tem dois professores ou duas professoras. O professor A vai ler esse planejamento do estudante e vai pensar o seguinte: quão bem o aluno, né, esse estudante, vai se encaixar na minha sala de aula. Esse professor A documenta cuidadosamente os comportamentos que dão suporte à sua crença de que um ambiente mais restritivo seja assegurado. Ele apresenta essa documentação à equipe de educação especial, expressando preocupação com o fato de não ser qualificada para ensinar esse estudante, tá? Então, esse seria a visão do professor A. Aí a gente tem o professor B, que vai ler, né, o planejamento, o mesmo planejamento, e pensa nas necessidades do estudante para se sair bem-sucedido em sua sala de aula. Apoia de modo proativo a transição do estudante, observa e ouve cuidadosamente
o estudante e se concentra no desenvolvimento de estratégias que irão apoiar a sua permanência na classe. Mantém contato regular com os pais e consulta a equipe de educação especial. Quem percebe alguma distinção, algum perfil particular em cada um desses professores? Professor A ou professor B? A gente poderia dizer que eles possuem perfis diferentes? O que vocês se arriscariam a dizer? Eu acho que sim. Ah. Acho que esse primeiro, assim, ele leu lá, mas ele não teve essa noção de ele fazer alguma coisa, sabe? Ele acha que, igual falando assim, que o aluno tem que ir para um lugar mais restritivo. Não precisa, ele é aluno, tem que estar na sala de aula junto com os outros, né? E o segundo já teve essa proatividade, que mesmo assim, ele não sendo o professor de educação especial, ele quer manter esse contato, quer ouvir a família, quer fazer algo para trazer esse aluno para a sala de aula, sabe? Ele não tirou a responsabilidade dele, porque ambos os professores são professores de todos os alunos, não é só de um determinado grupo específico. Perfeito. Brenda. Lígia? Eu acho que talvez o primeiro professor seja da concepção médica. Eu acho que ele precisa de muito conhecimento para conseguir ensinar essa pessoa, por isso que ele não consegue. Como se ele também fosse incapaz de ensiná-lo. Além de o espaço tivesse. Não tenho capacidade para isso, tem que estudar muito para isso. Tecnicamente, ele acha que as pessoas são separadas. Pensei nisso, nessa questão dele falando que não sabe como ensinar. Perfeito. É isso mesmo, né? Vocês duas colocaram muito bem a visão que a gente poderia tirar, né? É um caso totalmente fictício, mas que é muito comum na prática, né? Para quem já teve contato com sala de aula, para quem já leu um pouco sobre, é muito comum. E é justamente isso, a gente tem dois perfis de professores para um mesmo estudante, né? O estudante ele não muda. E é justamente isso, se a gente fosse analisar o perfil do professor A, ele está muito mais alinhado essa compreensão médica mesmo, né? Percebam na fala quão bem o aluno vai se encaixar na minha sala de aula. Então, a compreensão desse professor é de que, bom, a minha sala de aula é isso daqui que eu tenho para oferecer, e eu não vou modificar, e esse estudante vai chegar e ele tem que se encaixar na minha sala de aula, certo? Então, a compreensão é de que o problema está no aluno, né? E a sala de aula não tem nenhuma demanda, não tem nenhuma necessidade de se adaptar, né? Então, essa professora, ela vai se munindo de argumentos, vai construindo, né, toda a sua argumentação para dizer para a equipe, né, que, olha, esse aluno ele não tem cabimento de estar aqui e o ambiente mais restritivo vai ser o melhor para ele mesmo, né? Que aí já vem nessa compreensão de exclusão desse estudante do direito, né? E isso não é verdade, né? Como a Brenda muito bem coloca, o estudante é de todo mundo, né? Não tem esse discurso de que o estudante é meu, o estudante é do professor do AE, o estudante é do professor de educação especial, enfim. O estudante é da escola e todos os professores têm a mesma responsabilidade diante dele, né? E o professor B, a gente já vê um comportamento totalmente diferente, né? Ele não está interessado muito bem no quanto esse aluno vai tentar se encaixar. Automaticamente ele já pensou no que ele vai poder fazer com essa sua sala de aula, para que esse aluno seja bem recebido, né? Então, ele vai em busca de informações, vai tentar ler o documento, ver o que ele pode fazer quanto a isso, né? Então, em nenhum momento no que a gente tem de informações, nesse caso, em nenhum momento esse professor nega, né, essa matrícula, nega o direito de escolarização desse estudante, né? Então, nesse caso, o que nós temos? O estudante, ele é o mesmo, né? Ele tem o mesmo perfil, é a mesma pessoa. O que muda nessa situação é a conceitualização desse aluno, dependendo de quem está observando, se é o professor A, se é o professor B, né? Então, eu gosto desse exemplo porque ele nos ajuda realmente a construir mentalmente o quanto que a nossa concepção, né, a compreensão que a gente tem acerca da deficiência pode influenciar diretamente nas nossas ações e nas nossas atitudes na sala de aula, né, na escola como um todo.
Então, como um professor define um estudante com deficiência, tem tudo a ver com o resultado educacional do estudante, né? Que seria a resposta para a pergunta que eu coloquei anteriormente, né? Então, tem tudo a ver. Por isso, a gente luta para construir essa compreensão mais voltada para o modelo social da deficiência, porque isso implica em práticas mais inclusivas na escola. Aí eu coloco aqui, nesse próximo slide, o seguinte questionamento, né? Qual que é a importância de tudo isso, então? Aí eu coloco também um fragmento do mesmo artigo que eu coloco lá sobre as concepções, né, que os autores vêm colocar que essas concepções recaem indiretamente sobre a garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência, por meio das atitudes e das representações sociais. Então, muitas das práticas que a gente vê na sociedade ou na escola, né, de discriminação, está muito associado ao modo como a pessoa enxerga, compreende a deficiência. Aí agora, nesses próximos slides, o que eu fiz? Eu fui em alguns jornais, principalmente no jornal o G1, que é fácil uma busca, e retirei a partir de uma busca da palavra deficiência, eu retirei alguns, como que chama isso, gente? É manchete? Esses anúncios, é manchete, né? Manchetes de notícias relacionadas às pessoas com deficiência, né? Então, o exercício que a gente tem para refletir sobre isso, né, eu vou ler já cada uma delas, mas o exercício que a gente tem é ver como a mídia, né, como os jornais, os jornais impressos, os jornais na própria televisão, noticiam as pessoas com deficiência, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro. Exposição na Avenida Paulista reúne obras de artistas que usam a arte para superar a deficiência. Aluna com deficiência visual é aprovada em primeiro lugar em Direito na UFPI, Federal de Piauí. Conheça o adolescente que superou a deficiência através da arte e inspira moradores no Maranhão. Pessoas com deficiência física e exercícios, sem limites para superação. Superação. Jovem com paralisia cerebral se forma em jornalismo. Professor de educação física com síndrome de Down é exemplo de superação, mostrando minha total capacidade, né, na fala dele. Então, percebam, né, eu coloco isso para a gente problematizar e refletir, né, que na sociedade como um todo, as pessoas com deficiência têm muito essa visão, né? Quantos de nós já não vimos, às vezes, uma pessoa... Isso fica muito claro nas Paralimpíadas, né, para quem acompanhou. A pessoa, às vezes, tem todo esse show, né, em volta de, às vezes coisas simples do dia a dia que uma pessoa com deficiência faz, mas tem todo esse, faltou a palavra, né, mas tem todo esse fervor em torno, né, de noticiar, né, tem toda essa comoção que o jornalismo muitas vezes vem trazer por conta disso, né. E aqui nesse slide eu coloco duas questões sobre a aprovação em vestibular. Isso é muito utilizado, né? Quando o estudante com deficiência passa no vestibular, o jornal utiliza muito isso, né? Realmente com esse clamor, com esse apelo emotivo, né? Então, por que eu estou trazendo isso para a discussão? Porque isso tem tudo a ver com a concepção, né? A deficiência ela é muito atrelada a essa questão de superação como um obstáculo que precisa ser superado, né? Então, na maior parte das notícias que a gente acompanha, está muito associado a isso. Então, a deficiência ela aparece como um obstáculo a ser superado. Mas ninguém supera a deficiência. A deficiência ela é uma condição humana, né? Não é um obstáculo como se acreditou-se por muito tempo. O que a gente entende que deve ser superado são essas barreiras externas, né, que dificultam que essas pessoas com deficiência desenvolva suas potencialidades e suas habilidades. Brenda? Sobre isso que você estava falando, eu só vou indicar um Instagram de uma moça que chama Mariana Torquato. Não sei se o pessoal conhece, mas ela fala da vida dela, né, normalmente, mas ela também fala sobre essa questão da deficiência, porque ela é uma pessoa com deficiência, e ela traz umas reflexões bem bacanas sobre isso também, dessa questão de falar que é uma inspiração, e aí ela faz umas críticas muito boas, e como ela está no lugar de fala dela, né, que ela vivencia isso todo dia, eu acho bem legal ver a visão dela sobre isso.
Então, se alguém estiver interessado, o Instagram dela tá aí. Ótimo, Brenda, muito bem pontuado. Eu também gosto muito, né? Eu acho que para a gente pensar a longo prazo em desconstrução de concepções equivocadas da deficiência, esses influencers com deficiência nas redes sociais têm desenvolvido um excelente trabalho quanto a isso, né? Porque a gente vê, eu tenho rede social e sigo muito desses perfis, e vocês vão ver que em alguns momentos eu vou trazer alguns materiais para vocês. E eu acho que eles têm realmente despontado realmente na luta das pessoas com deficiência com esse tipo de material, né, que é produzido. E eu acho que é um material muito mais acessível, né? Tá aí disponível para todo mundo. A gente vê pessoas que não têm deficiência acompanhando o trabalho dessas pessoas. Então eu fico muito otimista, né, em ver tudo isso, né, toda essa discussão que essas pessoas têm desempenhado. Esse perfil em particular que você menciona, eu acompanho também e gosto muito do material que ela produz. Lígia? Já que estamos falando de internet, outro fenômeno que é muito parecido com esse da mídia, mas que eu acho que é até mais escrachado e mais agressivo, é o fenômeno dos coaches. Eles pegam essas coisas perfeito. e usam como, se o deficiente consegue, por que você não consegue? Como assim você não é rico? E, cara, é um negócio, é mais violento até que isso. Isso aí já é nada legal. É bizarro mesmo. Você vê eles pegam uma imagem de uma pessoa com deficiência fazendo, sei lá, praticando um esporte, né? E coloca a mensagem, qual é a sua desculpa mesmo, né? Ou seja, é muito problemático isso, né? E realmente eu sou uma pessoa que, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já denuncio, né? Eu uso todos esses recursos que a gente tem na internet, porque eu acho que é realmente o trabalho de formiguinha da gente ir tentando desconstruir essas coisas e realmente a gente não vê isso para amanhã, né? É a longo prazo. E eu acho que a gente tem papel fundamental também nessa desconstrução. Aí aqui também eu coloco outros dois anúncios, né? O programa ajuda o acesso de pessoas com deficiência às praias de São Paulo. Motorista ajuda deficiente a subir em ônibus e foto faz sucesso na internet. É isso mesmo, né? A foto faz o sucesso, o vídeo faz o sucesso. Então, quando a gente vê algum anúncio de alguém ajudando uma pessoa com deficiência, isso vira motivo de comoção nacional, né? Todo mundo expõe, vai no jornal nos horários nobres, né? Fica toda aquela comoção. Enquanto que isso seria uma denúncia muito pertinente, a falta de acessibilidade. Como assim o motorista tem que ajudar a pessoa com deficiência a subir no ônibus? Que ônibus é esse que não tem acessibilidade adequada, né? Como assim a ajuda para o acesso das pessoas com deficiência às praias, né? O acesso às praias deveria ser um direito, né, de todo ser humano, independente de suas particularidades. Então, é muito assim, né? Quando há um serviço que é prestado às pessoas com deficiência, que é de direito delas, ainda é muito carregado dessa visão de ajuda mesmo, né? Já peço desculpa para vocês, que eu acho que a gente vai passar os minutinhos, gente. Ícaro? Duas coisas. Na hora que a Brenda falou da Mariana Torquato, eu lembrei de dois que eu super recomendo também, que é o Murilo e a Ana Clara. Mas Perfeito. Aí uma coisa que eu percebi muito, porque eu gosto muito de ver, eu odeio praticar esporte, mas eu gosto muito de ver Olimpíadas. E acabou que esse ano eu acompanhei tanto as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Em comparação aos outros anos que eu venho acompanhando, eu acho que teve uma mudança, por exemplo, muito grande na transmissão, pelo menos do Sport TV, porque eles colocaram como comentarista justamente pessoas com deficiência. Verônica Hipólito, Clodoaldo, assim. Mas eu achei muito legal esse movimento, vamos dizer assim, né? É uma coisa bem inicial, mas vem muito nesse movimento de, vamos dizer assim, tentar normalizar um pouco, né? De que, tipo assim, são atletas de alto rendimento. Isso é uma coisa que a Verônica falava muito, que é uma questão de, tipo assim, não é um atleta que está superando, não, é atleta de alto rendimento. Só que eles estão em categorias específicas. Isso eu achei muito, muito legal. E até, né, nessa ideia, em questão, vamos dizer assim, de normalizar, tem um filme muito interessante que eu assisti tem um tempo, chama O Som do Silêncio. Ele está na Amazon Prime.
e o que saiu hoje, hoje, que é Os Eternos, que ele também traz, por exemplo, o papel de uma personagem com deficiência, em que em momento nenhum do filme coloca, tipo assim, a deficiência dela como um impedimento para ela se desenvolver, e é apenas uma característica a mais. E eu super recomendo esses dois. Perfeito. E, Ícaro, isso que você pontua, né, dessa mudança, a gente ter essa impressão de mudança nas Paralimpíadas, eu também tive essa sensação que você trouxe, né? Eu achei muito interessante, eu também acompanhei, né, tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas, e eu também percebi isso, né, de que colocar as pessoas com deficiência como comentaristas, né, porque e eu percebi também, porque não tem jeito, né? A gente fica com um olhar clínico para tudo. Eu percebi muito dos comentaristas que não são pessoas com deficiência usando terminologias adequadas, né? Hora e outra a gente vê esbarrando em algum uso equivocado, mas na maior parte das vezes utilizando adequadamente. Outra coisa que eu percebi também é a tentativa de garantir acessibilidade, esses comentaristas fazendo sua autodescrição, né? Às vezes comentando alguma coisa específica, tentando fazer uma descrição de algo que está aparecendo na tela. Então eu percebi também. Outra coisa, eu não assisti, mas inclusive com a Ana Clara, né, que você menciona o perfil dela, que ela traz essa problemática para a gente, né? Outra coisa também é aquele evento que é feito na TV de arrecadação, Teleton. O Teleton. Né? Porque o Teleton ele tem várias ressalvas, né? A gente poderia ficar horas discutindo sobre isso. Mas ele tem muito esse histórico da marca do assistencialismo, da caridade, né? E tudo isso. Mas eu não vi, mas o que eu percebi dessas pessoas que eu acompanho, que parece que começou-se uma discussão um pouco menos capacitista nesse programa, né? E até mesmo trazer essas pessoas que têm esse lugar de fala, que estão ocupando a internet, para trazer e discutir realmente sobre essas desconstruções na própria televisão, tendo uma amplitude maior, né? Atingindo o maior número de pessoas. Então, não vi, mas fiquei contente de que parece que o olhar também está mudando para esse tipo de programa, né? Então é isso, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, né? De forma nenhuma. Mas daqui uns bons anos, eu acho que a gente já vai ter uma mudança, né? E quando a gente fala de inclusão escolar, de tudo isso, é a longo prazo, né? Não tem como a gente... Não é uma questão exata, né? Não é uma ciência exata. Isso é realmente a longo prazo. Lígia? Já que a gente está falando de outros perfis, eu coloquei também um aí, que é uma menina autista, que ela faz listas de personagens PCDs, procurando em várias séries, vários filmes e fazendo listas e listas. E eu acho que também a gente tem que ver que eles também estão na cultura. Não é só no esporte onde está fechado, tem tantos personagens que a gente acaba esquecendo que eles existem. Eu acho que é legal também mostrar isso e ajudar a cada vez mais encontrar mais essas pessoas. Porque tem tanta coisa nesse mundo, já tem tanta criação, que com certeza deve ter alguém lá. Exatamente. Visibilidade é tudo. E é representatividade, é isso mesmo, né, que você fala. Né? Porque uma pessoa que não tem deficiência fazer, por exemplo, um papel num filme de alguém que tem deficiência, né? A gente precisa ver essas pessoas ocupando o espaço. E uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver, né, com isso que você fala, né, da questão da cultura, né, de filmes, tem uma lembrança, eu até tenho essa montagem dessa figura, mas não trouxe para vocês, mas tem aquele filme que é bem conhecido, do Corcunda de Notre Dame, que é um filme que tem várias regravações, né, até mais atuais. Quando a gente pega uma retrospectiva das capas desse filme, quando a gente pega lá no começo, os primeiros lançamentos, né, desse filme e faz uma retrospectiva das capas que a gente tem mais atual, é muito perceptível a mudança na representação desse personagem. Porque quando a gente pega lá naquelas representações mais antigas, a gente vê ele marcado como um monstro, né, num lugar escuro, bem tenebroso. Nas representações mais atuais, principalmente quando nos desenhos, a gente já vê ele sorrindo, né, num lugar iluminado, um lugar com a natureza em volta. E o que eu quero dizer com isso, né?
que também é uma mudança de concepção, né? Então, uma concepção que tinha muitos anos atrás em filmes, hoje a gente já vê também uma mudança, né? Então, parece uma coisa simbólica, muito simples, mas quando a gente vai trazer esse nosso olhar clínico sobre isso, a gente vê que é uma mudança bem interessante, né? Aí aqui também eu coloco outras manchetes que eu fui retirando, né? Essas daqui diz mais respeito à falta de acessibilidade, a falta de acesso na escola, né? Por exemplo, mães de crianças com deficiência denunciam recusa de matrícula, mães reclamam da falta de transporte escolar para crianças com deficiência, professora é afastada de creche após família dizer que criança com deficiência era amarrada em cadeira. Ou seja, são anúncios, manchetes que a gente vê, né, com a recusa de direitos básicos, né, de pessoas com deficiência. Do outro lado direito, a gente tem outras 3, né, do mesmo jornal, né, que estão muito relacionados a abuso sexual que essas pessoas vivem, né, principalmente aqueles com deficiência intelectual ou mais crianças, né? Então, câmera de segurança registra homem com deficiência mental sendo abusado sexualmente por jovem em Manaus. Pai é suspeito de estuprar e engravidar filha, vítima tem deficiência mental. Menina com deficiência mental é estuprada por 2 homens em Porto Velho. Então, quando a gente tem notícias de pessoas com deficiência na mídia, né, a gente tem essas marcas de violência, de negativa de direitos, de falta de acessibilidade, mas marcada como com esse show, né, que a gente falou anteriormente. Então, geralmente é esse tipo de marca que a gente tem, né, nas notícias. Aí a gente entra, estamos quase terminando, tá, gente? É impossível fazer essa disciplina em 1 hora, eu não sei onde que eu tinha na cabeça. Aí a gente retoma aquele slide que eu falo sobre a importância de tudo isso, né? E trago foco nas atitudes e nas representações sociais, e aí a gente entra nessa discussão do capacitismo, né? Nessa definição do capacitismo, que todos esses perfis que nós estamos falando, muitos deles levantam essa bandeira, né? Então, para quem não tem, para quem tem rede social e não segue, acompanha esses perfis, eu recomendo muito, né? Porque eles claro que tem hora e outra que a gente tem que fazer um filtro, mas na maior parte das vezes é um material muito bem elaborado. Então, esse capacitismo ele justamente é isso, né? A discriminação de pessoas por motivo de sua deficiência. Aqui eu coloco um folder que eu retirei do perfil da Ana Clara, né? Que eu acho que foi o Ícaro que comentou, que ela faz como se fosse um checklist do que já viveu como atitude capacitista. Eu vou ler para vocês, né? Olhares invasivos na rua, você não consegue, você não pode, tão bonitinho, pena que é PCD, né? Pessoa com deficiência, terem pena de você, não falarem diretamente com você, vou rezar para te curar, o que aconteceu com você, mas nem parece doente, ficaram surpresos que você bebe, o que vale é sua beleza interior, já te deram parabéns por estar existindo. Essa última é muito isso que a gente estava discutindo anteriormente, né? O fato da pessoa com deficiência existir e fazer coisas básicas do dia a dia já é motivo de comemoração e de parabenização, né? Então, eu acho muito interessante esse material que ela produz e compartilha, né? E, às vezes, quantos de nós já talvez não teve um tipo de atitude como esse, né? Mas é claro que a gente está sempre evoluindo e buscando melhorar. Nesse outro slide, eu também coloco um material da internet que fala um pouquinho sobre o capacitismo também. E ele traz ele faz essa comparação com outras causas, né? Então, ele traz o capacitismo como estando para pessoas com deficiência, como o racismo está para as pessoas negras, o machismo está para as mulheres e a xenofobia para os estrangeiros. Então, também para a gente refletir, né, que a gente tem o capacitismo como uma discriminação particular da pessoa com deficiência, mas também coexiste aí com outros preconceitos, outras atitudes. E aqui nesse slide, já estou fechando, né, eu coloco algumas frases capacitistas que talvez muitos de nós utilizamos muito, né? E tem um perfil do Ivan que ele tenta desconstruir várias dessas frases, né? Ele traz vários vídeos interessantes com
desconstruindo e explicando, né, cada um dessas frases. Então, a gente tem, por exemplo, dar uma de João sem braço, estar parecendo um autista, mais perdido que cego em tiroteio, você está surdo? Que mancada, você não é aleijado, venha buscar, né? Então, quantos de nós, às vezes, já reproduzimos, né, sem conhecimento, alguma frase desse tipo, ou já ouviu alguém comentando, né? Então, a ideia realmente a longo prazo, o que a gente tem é tentar desconstruir isso, né? E às vezes até corrigir as pessoas que estão à nossa volta. E para fechar essa discussão, né? Vou trazer um vídeo para vocês, deixa eu só trazer o panorama geral do que se trata, né? A gente tem todas essas compreensões, né? Compreensões equivocadas, e a ideia é justamente isso que a gente estava falando anteriormente. A longo prazo, pensar em desconstruir todas elas, né? E são ações que vão acontecendo devagarzinho mesmo, tá? E eu vejo muito, como eu disse, a força que essas pessoas que têm deficiência, que estão ocupando esse lugar da internet, o papel que eles têm, né, quanto a isso, o quanto eles estão mostrando resultados interessantes nessas desconstruções. Então, tem um vídeo na internet de um perfil de uma menina com síndrome de Down, que ela fala no vídeo, eu vou passar o vídeo, mas eu vou dar uma relatada no que vocês vão, qual o conteúdo do vídeo. Ela diz nesse vídeo que ela fez uma busca no Google da palavra síndrome de Down. E veio uma definição, né, muito pautada na síndrome de Down como uma característica de uma doença genética, né, do cromossomo 21, que causa esses atrasos de desenvolvimento intelectual, né? Síndrome de Down como um distúrbio causado quando... aqui eu estou lendo, mas como encontrava no Google, né? Em essência, o que ela percebeu? Era uma definição que trazia essa marca da doença, né? Denominava essas pessoas como portadores de síndrome de Down. E o que ela fez? Ela fez todo um movimento na internet, junto com outras pessoas com deficiência, com síndrome de Down, e pessoas sem deficiência que apoiam também, né? Fez um manifesto para que que o Google fizesse essa mudança de definição. Por que isso é importante? Porque se eu sou uma leiga no assunto e for fazer uma busca, eu confio no que está no Google, né? É natural. Quando a gente não tem o hábito de ler um artigo científico, quando a gente não tem o hábito de conversar com um especialista da área, a gente acredita no que está na internet. Então, se um leigo vai ler e encontra uma informação equivocada, isso tem, né, resquícios posteriores, né? Então, ela fez todo esse movimento, subiu hashtag, fez todo um movimento na internet, e acontece que a gigante Google atendeu, né, essa mudança e colocou uma nova definição para a síndrome de Down, mais alinhado que a gente percebe, né? Depois vocês podem até por curiosidade pesquisar no Google, que está uma definição denominando essas pessoas como pessoas com síndrome de Down, né? Tirando essa marca da doença. Então eu vou passar o vídeo, mas o vídeo mostra isso. Ele tem uma musiquinha, eu não sei se está aparecendo, mas essas musiquinhas do Instagram. Ele tá saindo o som? Não, Josi. Não tá saindo. Tá meio travado. E agora? Saiu? Não. Josi, será que não é mais fácil mandar o link do vídeo no chat, não? Eu não sei, eu não vou conseguir encontrar agora porque tá no Instagram. Mas Vou procurar aqui. Eu me responsabilizo de mandar. Mas a musiquinha é uma musiquinha... Eu nem sei do que música é essa, mas essas musiquinhas famosas do Instagram, ela não compromete em nada a informação do vídeo, tá? Pelo menos rodou.
Tá travando um pouquinho o seu áudio. Eu acho que meu fone... Agora vocês estão ouvindo direito? Tá um pouquinho, pra mim tá parecendo um pouco baixo. Ô, Josi, eu consegui encontrar o vídeo, eu mandei o link aqui. Ótimo isso. Aí vocês conseguem acessar, né? Mas o que que eu trouxe esse vídeo? Justamente para isso, né? Para a gente refletir. Que o movimento, né, das pessoas com deficiência, o movimento, né, que a gente promove, ele causa efeito, né, significativo nesse caso, né? A gente percebe que ela foi ouvida por uma gigante, né, que é a Google, né? Então, se algo tão grande assim consegue ser percebido, né? Então, acho que as coisas mais no nosso dia a dia também são possíveis, né, da gente alcançar e atingir. Lígia? Só para avisar que o link não está abrindo, não. Não? Tá dizendo aqui que não está disponível. Será que ela tirou o vídeo? Eu tenho ele baixado, depois eu posso disponibilizar também o arquivo. Talvez fique mais fácil. Mas eu vi ainda ontem, a não ser que saiu agora do ar. Mas eu vi no perfil dela, tanto que eu fui copiar para compartilhar com Eu fui você. no perfil dela mesmo pra pegar, tipo, peguei agora. Estranho. Mas é isso, né, gente? Depois a gente pode compartilhando esse. Tem uma aba que eu abri lá no Moodle, não sei se vocês repararam, que eu chamo de materiais complementares, né? Então, tudo isso que a gente vai discutindo, acho que talvez é legal a gente compartilhando lá. Eu vou abrir, inclusive, um fórum que vocês mesmos conseguem compartilhar, que fica de material mesmo para a gente apoiando as nossas discussões, né? Todo mundo tem acesso a vários conteúdos, eu acho que é interessante. Depois eu posso, inclusive, fazer uma listagem de alguns perfis que eu sigo, vocês também, para a gente realmente fazer essa troca, que eu acho que é interessante, né? A gente só tem que ter o olhar clínico e crítico, né, com tudo isso e saber fazer o filtro, né? Mas tem muito material na internet interessante. Gente, era isso, né? Que desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas eu acho que foi muito interessante a discussão. Gostei muito que vocês interagiram. É isso mesmo a proposta. Lígia, você levantou de novo ou só esqueceu? Desculpa, esqueci. Foi mal. Tranquilo. Aí. Ah, Brenda, que bom. Eu também poderia, né? Tantas coisas que a gente poderia falar. Eu não sei o que eu estava na cabeça quando eu fui marcar. Eu coloquei 50 minutos de aula, mas eu acho que, em essência, a gente consegue trazer, né? E está registrado, então, que a nossa próxima discussão é em torno dessas questões de normalidade, heterogeneidade, né? A homogeneidade. Então, também vem em continuidade dessa discussão que a gente faz hoje, porque a gente vai ver que essas compreensões, quando a gente vem com essa compreensão mais do modelo médico, a gente está tentando, de alguma forma, normalizar todo mundo, né? E que bom seria se a gente tivesse um perfil, entre aspas, normal de todo mundo. Seria mais fácil para o professor, seria mais fácil para o acesso a todos os espaços, né? Mas seria estranho, seria esquisito, né? Todo mundo é particular, todo mundo tem suas características, né? E o que a gente pretende na disciplina, em essência, discutir é que a deficiência é uma característica também dessa heterogeneidade, dessa diversidade do ser humano, né? Bom, é isso, né? A aula foi gravada, eu vou fazer, colocar para vocês disponibilizarem, fica disponível depois, né? Fica de tarefa para mim, então, disponibilizar o texto novamente no arquivo de fácil leitura. E a gente se encontra, então, na próxima, só para reforçar, eu acho que eu coloquei aqui o link, né, do evento que eu mencionei para vocês, para quem tiver disponibilidade e interesse. Acho que vai ser uma discussão interessante. E a gente vai se encontrando no Moodle, qualquer dúvida vocês vão postando lá, né? Pode me encaminhar diretamente, a gente vai conversando. Combinado?
Combinado, professora. Sim. Obrigado, viu? Até a Muito próxima. obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Então, tchau, gente. Tchau, tchau.